tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de dezembro de 2009, domingo. O verbete é o 1430. 4 parnas, 44 logias e 7 máximos. O tema é rainha. A especialidade é a parapatologia. Definição. A rainha é a soberana de determinado reino, mulher ou viúva oficial do rei, com poder absoluto e com grande parcela de poder, desfrutando da posição mais importante e de maior destaque na socinha ainda patológica. A figura títere social despersonalizada, boneca de ventríloco sem nenhuma opinião própria a respeito de nada. A rainha como sendo a cavaleira da triste figura dos tempos atuais. A carta do baralho sociométrico remanescente da era do obscurantismo. A rainha como totem ambulante, a boneca semiviva, a presunção da altivez dos cenários das sitcoms sociais encenadas em Londres. Sitcom quer dizer comédia de situação. O medievalismo no terceiro milênio. A antiga deidade transformada na boneca Barbie, macróbia da atualidade. O hino nacional da Inglaterra se resume em exagerada glorificação da rainha, em vez de exaltar o direito e a soberania do povo inglês. As coortes de apedeuta sociológico. Coortes quer dizer os magotes, os batalhões. O entulho geopolítico. Agora, nós falamos aqui nos títulos da argumentologia, a rainha Isabel II, ou Elizabeth II do Reino Unido, Elizabeth Alexandra Mary, nascida em 1926, é a atual monarca e chefe do Estado do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, bem como rainha de Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua e Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lucia, ou Santa Lúcia, como eu chamo, São Vicente e Granadinas, Ilha Salomão e Tuvalu, sendo ainda chefe da comunidade britânica, governante suprema da Igreja Anglicana, comandante-chefe das Forças Armadas do Reino Unido e Lorde de Man. Ela, a rainha, reina com esses títulos desde a morte do pai, rei Jorge VI, em 6 de fevereiro de 1952. Agora veja, é muita mistura infantil, inclusive a salada da Igreja Anglicana com os santos católicos. Por exemplo, esse lugar todo que ela é rainha, tem uma opção que é da Igreja Católica, não é da Igreja Anglicana. Quer dizer, uma mistura, tudo pro forma, tudo uma vergonha, de vomitar do ponto de vista sociológico. Agora, na remissiologia, nós falamos da carga da convivialidade, a coerção social, condicionamento cultural, força do atraso, idiotismo cultural, matriz cultural e vício da formação cultural. Tudo isso são verbetes que nós debatemos aqui. A mulher, na condição de rainha, de qualquer natureza, o ideal será reconsiderar o próprio estado social e encarar a técnica de reciclagem de mais um ano de vida para evitar emeletes. Como encara você a condição de rainha? Você já refletiu sobre o assunto sociologicamente? Olha, aqui ainda pode ser aumentado principiologia, binômio e trinômio. Está mais fácil de ampliar. Agora, pergunta. Tive depressão e fui internada por ter tomado excesso de remédio, Rivotril. Fui voluntária da Conscienciologia por uns 6 anos e acabei de voltar de uma viagem que me causou muitos transtornos. Tenho 28 anos e fui diagnosticada como personalidade histriônica e personalidade emocionalmente instável. Estou tomando medicações para o sono. Como pesquisar a herança paragenética desse processo? Olha, você sabe, existe o conscienciograma. A gente fez para a pessoa ter noção dessas coisas. Agora, seria bom você fazer a avaliação pelo conscienciograma, mas com outras pessoas junto. E não só você.
Eu e um amigo, desde criança, em diversas situações, sentimos um calafrio breve que se origina na parte superior das costas, se estendendo pelos braços, rosto e certas partes do corpo. Observamos que esses calafrios podem ser provocados pela vontade, principalmente quando contraímos levemente a musculatura das orelhas, trazendo geralmente a sensação de energização. Esse calafrio poderia ser uma soltura do energossoma ou algo relacionado ao chakra da coluna na altura da cervical. Olha, o que eu acho que você devia de ver é o seguinte: o que tem isso que ver com a sua sinalética? Examine a sinalética, isso aí que é importante na história. Comentou-se numa das tertulias que Filippo Bruno, o Giordano, 1548-1600, foi o primeiro e único mártir na história da ciência. Mas vejamos, muito antes de Bruno existiu a astrônoma, matemática e filósofa neoplatônica Hipácia de Alexandria, nascida aproximadamente em 370 e assassinada em 415 pela Igreja Católica. Ela nunca cedeu às religiões, manteve o seu megafoco de pesquisa, inventou o mapa dos corpos celestes, o astrolábio, o planisfério e o higômetro. Na sua época, compreendeu e praticou a antimaternidade sadia e jamais casou. Qual a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, que além da Hipácia e do Bruno, do Giordano Bruno, tem muitos outros também que foram sacrificados. Inclusive tem gente aqui que está ressomada aqui comigo, que é desse povo. Mas agora o que me interessa para te falar é o seguinte: oficialmente, a ciência atual só fala em homem, eles evitam falar de mulher. A Hipácia não é considerada nos livros de ciência aqui, a maioria deles. Agora veja, eu tenho um livro, você vindo aqui, se você quiser eu te mostro, que o autor está falando claramente que dentro da ciência, o primeiro e único mártir que eles consideram foi o Giordano Bruno. Isso está nos livros de ciência. Agora, você sabe, os homens da ciência não dão valor ainda para as mulheres cientistas. É uma beleza essas que tiraram o prêmio Nobel, ou o máximo, em matéria de ciência. Igual aquela que ri, a Madame que ri, aquilo era o máximo. Agora, gente, eu quero dizer para vocês aqui, cigarro, pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, mostra que 17,2% dos brasileiros fumam. 52,1% deles pensam em parar. E do total de fumantes, 93% afirmam saber que o cigarro pode causar doenças graves. Quer dizer, as coisas já diminuíram muito. Quando eu comecei a desancar com o tabagismo, o percentual era enorme no Brasil. Hoje, 17,2%, se é que isso é verdade, né? Será que não estão ajudando, não? Eu não sei. Isso aí vocês sabem, estatística, eu sou de Minas Gerais. Então eu dou sempre um desconto. Pode ser que seja, né? Mas de qualquer maneira, 17 é muito pouco em relação à população. Outra coisa, a população cresceu, o cigarro diminuiu, quer dizer, o máximo. Cigarro é uma coisa terrível porque as outras pessoas, ele afeta as outras pessoas. Até um cara que bebe álcool não afeta os outros com jeito, quer dizer, de pegar na pessoa. Agora o cigarro, sim, mata. Você quer falar? Tem uma pergunta, mas antes disso, você falou a questão de acréscimo. Na sindromologia, poderia entrar a síndrome do ostracismo também, né? Pode, aí pode ter uma... Poderia acrescentar que acho que ficaria a questão da rainha. Mas a minha pergunta é o seguinte, na exemplologia, quando você fala da rainha real, você fala da mulher de fato soberana, implicada e tal, em geral ainda ampliando as interprisões grupocármicas. Então a minha pergunta é o seguinte, quais são os efeitos ainda presentes hoje de um passado de rainha, de uma pessoa que foi rainha, quais são os efeitos hoje? Se a pessoa, ela não pacifica tudo que ela estiver enquanto ela estiver reinando, ela em vez de estar melhorando, a interprisão está aumentando. Se ela já está lá dentro, é porque a interprisão dela é muito grande. Não, mas eu digo... Por exemplo, é uma beleza quando você vê que aqui tem várias pessoas que eu sei que foram da realeza. É isso que eu estou perguntando. E elas estão aqui. Quer dizer, caiu fora do processo da monarquia. Isso é massa. Tem algum efeito isso hoje? Essa nossa moçada aqui, a meninada aqui, devia agradecer, bater palma.
Então, minha pergunta é nisso, quer dizer, hoje das pessoas que já largaram, mas que estão numa outra vida e não são mais rainhas. Tem algum efeito disso hoje que você observa? Ainda tem, né? Porque a pessoa tem, se precisar amanhã de uma assistência, a pessoa começa a praticar tenepes. Vem tudo quanto é plebeu, bater na porta. Estou aqui, vamos ver o que é que tem. Tudo é possível. Agora, veja, é preciso de fazer exumação dos cadáveres. Às vezes tem cadáver aí de 10 séculos, etc. Que tipo de cadáver, assim, seria? Cadáveres, os fiéis, que são os plebeus, as cortesãs, entendeu? A turma da espada no ombro. Agora, é o povo da dragona. Está cheio deles também. Súditos, né? São súditos. Ovaldo, e outra pergunta é a seguinte, não só as rainhas, mas você sempre se refere que muita gente da CCCI já esteve envolvido com a monarquia. Então, como se deu essa saída da monarquia? O que fez a pessoa sair e renascer sem nenhum vínculo nessa vida relacionada à monarquia? As equipes de assistência, né? De gente que o mesmo grupo evolutivo foi tirando pouco a pouco, né? Mudando, e a pessoa renascendo na pobreza do plebeísmo. Pé de chinelo. Uma porção aí. Então aqui nós estamos cheios de rainha. Ex-rainha. Todo mundo já comeu poeira. Você está entendendo como é que é? Já passou por uma opção de coisa. Senão não estaria aqui. Rainha por rainha. Agora essas que sobraram são as últimas, né? São as últimas moicanas da corte. Evaldo, quantas vidas para sair dessa condição? Não, aí depende do nível que entrou lá dentro. Por exemplo, a Rainha Vitória, essa 50 anos de reinado, uma opção de coisa, essa atual também ainda está por aqui, né? Mas aqui, as que estão aqui... O negócio é muito bravo, vai longe isso aí. Mas e as que estão aqui na comunidade, que eram rainhas? Não, essas aí já não tem mais nada disso. Sim, mas quantas vidas? Com o curso intermissivo as coisas mudaram muito. Mas quantas vidas para elas entrar num curso intermissivo passaram? As outras lá? Aí depende, né? Do alcance aí Precisa ver a ficha. Você já não sabe, né? Mas, Valdo, dentro da condição da rainha, eu tenho dificuldade para falar essa palavra em português, rainha. Tá vendo? Ela tem complexo. Tem que falar reina. Tem complexo. Para mim, você ainda tem ainda uma... Não, mas em espanhol falo perfeito, reina. Pois é, tá vendo? Vai, o negócio deve ter sido em espanhol, o negócio dela, né? Mas aí a minha pergunta é a seguinte, elas, dentro dessa condição da monarquia, elas já estavam fazendo assistência dentro da monarquia, algum tipo, nem que fosse pequena? Tem gente que foi rainha que saiu até mais ou menos bem em algumas coisas. Mas na fritada dos ovos, geralmente, a maioria naufragou. É muito problema. E outra coisa, isso é uma árvore genealógica, né? A monarquia é árvore genealógica. Então é um processo egóico de família. É o pior que tem. O pior que tem isso foi o feudalismo, né? Que era a monarquia mais brava. Não, mas foi o feudalismo o começo da monarquia, né? Daí que saiu a monarquia. O feudalismo... Pois é, mas o feudalismo se era estudar pior. Feudalismo, não a monarquia suavizou um pouco, porque o feudalismo ninguém mudava. Agora, com a monarquia, eles começaram a mudar alguma coisa. Que a pessoa nascia, era pobre, morria pobre. Era rico, morria rico. Não tinha saído. É uma loucura, né, gente? Vocês olham bem que é uma loucura. As nossas vidas anteriores são vidas de louco. A maioria, a humanidade é uma loucaridade, ou louquidade, ou qualquer coisa nesse sentido, totalmente doida, totalmente louca. Agora, Valdo, o que levou você a fazer este verbete? Está no dicionário ainda. Não. A gente pode pegar qualquer coisa do dicionário. Valdo, você não faz nada, está todo para explicar o processo da monarquia. Né? Mas porque ainda você deve ver que tem muito processo da monarquia aqui dentro.
E outra coisa, o povo precisa saber disso. E essas bobagens todas que tem até hoje, nós estamos em 2009. Aqui eu falo, ó, tem um lugar aqui que eu falo, aqui, ó, ano base 2009. São os remanescentes, é uma vergonha. Mas que traço você vê mais latente ainda dentro da comunidade que ele deriva da monarquia? A Europa, por exemplo, ainda tem milhões de pessoas que são fascinadas pela monarquia. Eu sei disso, que eu fiz teste dessas coisas. Quando saiu uma revista falando de qualquer coisa sobre monarquia de uma maneira mais séria, a favor, eu mostrava aquilo em certas áreas na Europa. As mulheres, tudo ficava fascinado, todo mundo queria revista. O negócio está na moda total. Ainda tem muita saída, até na Alemanha tem. Na Alemanha, o mulherio todo, você mostrava esse negócio lá, falou de rei, tem umas bobagens enormes. Se a gente for olhar, aí do século passado para cá, mesmo os últimos 60 anos, por exemplo, é muita bobagem. Agora, Valdo, o que leva uma pessoa no passado, o que levou ela a cair numa condição de ser rei ou rainha? Você fala, é um processo de família. É um grupo evolutivo, né? Mas o que levou? Vem desde uma condição tribal, que já vinha na liderança? Uns que matando os outros, fazendo tortura para os outros, mandando matar. Isso tudo. A pessoa mandava matar uma rainha. Às vezes tinha até suas razões, o negócio todo, mas mandar matar não tem razão nenhuma. Então acabava ele entrando na monarquia na próxima vida. Porque ficava junto, os afins se atraem. Então, é um tal de, você está entendendo, de paupérrimo se tornar poderosos na outra vida. E outra coisa, o povo pensando que aquilo é bom, era tudo negativo, era uma prova, uma expiação, um trabalho terrível, uma aprovação. E assim, ó, é um monte. Professor. Então, a plebe se torna corte, entende? Isso é muito comum. Quem é que está? Você? Bom dia. Dentro da sociedade, da SOCIM, por exemplo, dentro da própria faculdade que eu estava cursando, eu vi muitos jovens com ideias monarquistas aqui em Foz do Iguaçu. Sim. Inclusive professores, né, que ainda mantêm esse ranço e também da questão de libertar os estados formando um novo país, né? Isso ficou muito claro para mim e ficou muito difícil de entender esse processo dessas pessoas, né? Pela insistência nisso. Então, gostaria que você falasse sobre politicologia, na página 7, o ranço da monarquia institucional, a autocracia, a asnocracia e a cosmocracia. O caso todo aí nosso é o seguinte, o ranço da monarquia, ele ainda é generalizado. Agora, por exemplo, mesmo no Oriente ainda tem muito isso, só que tem que lá são os imperadores, muda o nome, mas as coisas são as mesmas coisas. Agora, a autocracia é o totalitarismo, é aquela pessoa que coloca a personalidade dela acima de todo mundo. A asnocracia, isso não foi eu que criei, é nome que todo mundo já sabe, que é o processo do regime político, vamos dizer, obtuso, entende? Ignorante, burro. E a cosmocracia é aquilo para acabar com tudo isso, que é o fim de tudo, o caminho todo é a cosmocracia. E o caminho é da democracia pura, que é o que a gente está tentando estudar aqui, e conscientizar a turma de uma maneira de politização mais ampla, maior, do ponto de vista da democracia, para acabar com o processo de todo tipo de totalitarismo, de autocracia ou qualquer coisa nesse sentido. O que poderia ser feito aqui em Foz, independente da nossa comunidade? Dá um exemplo. Não, fora daqui não tem jeito, não. Eu teria que dar um jeito de acabar com o contrabando. Mas hoje eu estava olhando, as autoridades todas falando que o Lago de Itaipu é impossível de segurar o contrabando. Saiu hoje na televisão de manhã, eu vi. Aquilo dá até pena, eles não deviam nem falar uma coisa dessa, porque piora mais aí. Aí é que os ladrões vão deitar e rolar, contrabandista. Porque vê que não tem jeito, são muitos quilômetros, tem muita gente, eles não dão conta. Colocar aí
um daqueles aviões não tripulados nisso aí, mas depois levaram o avião de volta. Parece, teve gente até que falou que teve gente que derrubou o avião, mas parece que foi boato. Foi o avião que voltou, porque ele é muito caro. Então teria que arranjar esses aviões para ver, porque o avião pode ser que seja uma saída melhor. Agora, então, você veja como é que faz. O que Foz precisa mais é combater agora os processos do Lago de Itaipu. Esse talvez seja um dos maiores problemas dessa área toda, da Trifron. Entende? Agora, nós aqui, nós precisamos de dar exemplo através da Cognópolis, um bairro. Um bairro é mais fácil você instalar a democracia do que numa cidade igual Foz, que é super variada em matéria de habitantes. Eu participei do Heterocrítica, foi Democracia Pura, e tentei conversar em sala, né, sobre democracia, nem estendi a pura, né? E eu encontrei uma grande dificuldade. É impressionante que no meio acadêmico, né, a gente ainda encontre tantas dificuldades para se trabalhar. Sim, mas veja, mas tem gente que já está falando as verdades por aí, explicitando. Se de ver a cadeira de política que tem. Por exemplo, o Rodrigo Felizmino, ele leciona sobre o processo da política geral e está indo bem. Os alunos gostam demais dele. E a turma tem aprendido com ele, seriamente. Então, isso aí já é uma esperança dentro do processo. E aqui em Foz. E é curso superior dele lá. Isso aí já é uma abertura. Eu tenho anotado que os cursos intermissivos começaram a partir de 1651, a partir de cursos que você deu, eu anotei isso aí. Agora, no século XVII e XVIII, quem é que se projetou, apareceu, foi uma figura notória que tinha curso? Do ponto de vista estatístico, voltar mais trabalhando. Não tinha gente ressumada. Essa organização que eu lembro das minhas coisas, de 1100. Entendi. Agora, curso permissivo, oficial, institucionalizado, teático, tudo, isso é da só no século XX. É o processo da reorganização. E por que você... Aí você disse, então, que no século XVII... mais ou menos para cá. No século XVII, então, foi só um comecinho, não tinha gente que fazia o curso e vinha. Na hora de começar a mexer fisicamente, aquilo teve repercussão intrafísica. Foi aí que começou o processo da Revolução Francesa. Veio o terror depois, em cima, o negócio deu tudo para trás, com a opção de coisa. Agora, na Revolução Francesa, mesmo nos ideais do início, tudo, não tinha ninguém com curso intermissivo, Valdo? Não, grandão assim não tinha ninguém. Nada. As coisas não. Nem no iluminismo, nada disso. Agora, o que tinha, que todo mundo sabe dessas coisas, são os mais evoluídos, evolucionários, serenão sempre existiu. A maioria de nós todos viemos de outros planetas. Agora, veja, teve gente que veio de outro planeta, mas já era serenão. Por que não? Então, a gente tem que ver isso. Nós não podemos estar pensando mais na gente aqui como uma província separada de tudo. A gente tem que começar a pensar dentro da visão grande para ter uma visão panorâmica, senão não vai. Tudo fica muito pequeno. A coisa é maior do que a gente pensa. Professor, aqui em cima. João. Na página 6, na fatologia, na linha 6, o maior aborto palaciano e mais na frente a resistência criminosa à educação do povo. O senhor poderia comentar isso, por favor? O maior aborto palaciano. Isso é a rainha. Não, eu sei. Mas assim, por que o maior aborto? Em que sentido o maior aborto? Ele é um aborto, né? É um aborto em si? Você vê algum motivo de ter uma rainha? É um aborto. Nasceu errado, a coisa é errada, tudo é errado, a partir do feudalismo, tudo é errado. Agora me conta outra coisa. Qual que é a outra? Na frente, a resistência criminosa à educação do povo. A resistência criminosa à educação do povo. Pois é. Muitos deles, você sabe que a monarquia, quem estudava era a turma da corte, uma parte da igreja, mesmo da igreja tinha gente que não podia estudar. E a plebe não estudava nada. No início de 1801, por exemplo, há 210 anos, na Inglaterra,
o percentual de gente que assinava em cruz eram de milhões de pessoas. Era cheio de analfabeto, com rainha e tudo. Isso é na Inglaterra. Só olhar na história que você vai ver. O povo assinava em cruz. Tudo analfa. Pensa bem. E outra coisa, no século XIX mesmo, desde depois de muito tempo, ainda tinha muito analfabeto na Inglaterra. Estava na ponta, dirigia tudo, governava tudo. Eram os Estados Unidos daquela época. Agora tem uma pergunta. Tenho lido as obras de Paulo Freire e sua biografia. Gostaria de saber se o professor o conheceu, se pode dizer algo sobre essa consciência. Não, eu não conheci pessoalmente. Agora, achava que ele tinha uns excessos devido ao processo político, ele era marxista demais dentro de certas coisas. Agora, em matéria de escola, ele até que abriu o caminho, foi bom, uma opção de coisa. Evaldo, por que rainha e não rei? É porque o rei morreu, mataram o rei, alguma coisa nesse sentido, sobrou a rainha. Mataram o príncipe, só ficou a princesa, ela vira rainha depois. Isso é a monarquia. O assunto é o poder. O poder tinha mais o rei que a rainha. Uma herança familiar. Sim, mas tinha mais poder o rei que a rainha. Hein? Não tinha mais poder o rei que a rainha? Tinha. Tinha, mas então, ele morre. É a rainha que manda. Não tem outro? Quem é que vai pôr? Por exemplo, o namorado da rainha é só pro forma. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela sim, tem um consorte. Ela tinha os amantes e utilizava eles, tudo bem. Consorte. Mas ela não queria casar. Nenhuma, porque ele dá nada. Mas esse é um caso de exceção. Mas, vem fazendo piada dessas coisas. Mas Elizabeth é um caso de exceção. Ela assim, casou com a Inglaterra. A rainha entra no lugar, não tem ninguém. Depois do rei, a rainha. Uma princesa entra no lugar do príncipe a ser a rainha quando sim, o príncipe morre, mas... ou está impedido, ou ficou doido. Sim, mas eu fico me questionando por que você faz um verbete da rainha e não do rei. A rainha que é a pior coisa disso, ela é o símbolo. É o que eu falei aqui, bem claro. Foi por, então... O maior aborto palaciano é a rainha. Então você acha... Eu te desafio a arranjar uma. Ami, você que é especialista no assunto, me fala aí o que você acha. Tem algum outro aborto palaciano? Mas você acha que fez nesse estrago a mulher que o homem, então? Não sou aborto palaciano. Professor Valdo, você acha que fez nesse estrago então a mulher que o homem? Estrago faz quem vai para a guerra. A maioria dos reis fizeram pior ainda, então, porque foi para a guerra para matar todo mundo. Então, e outra coisa, acaba também sendo morto. Tem muito disso. Então, porque você não fez um verbete as do rei? As rainhas não gostam de pegar na espada. Cada picadinha. Tinha os para-choques dianteiros, então evitaram. Os para-choques dianteiros é que eles fizeram. Professor Valdo, aqui no ar. Para-choque dianteiro é uma das coisas mais bonitas. Os juízes fazem uma homenagem, um brilho de monumento na Praça Pública. Professor Valdo, notícia para... A base de tudo. É tanto que os americanos estão muito falando para isso. Aqui no Brasil não gosta mais de para-choque. Quer dizer... Professor Valdo, não, aqui, ó. Você falou da corte extrafísica. Você falou da corte extrafísica. Como que funcionava essa corte extrafísica? A corte extrafísica é aquele conjunto de amparadores que faz assistência em grupo, é a equipe de assistente. Às vezes são também chamados de coorte. Muito embora coorte, de modo geral, se fala de coisa patológica. Professor Valdo? Às vezes são coortes, sim, porque eles vão à varatosfera, mas eles não são negativos. Não está entendendo? Por isso que eu falei. Professor Valdo, só um comentário aqui no ar. É só ver o jogo de xadrez. A rainha mata todo mundo. E todo mundo quer matar o rei. Então a peça mais importante do xadrez qual que é? Sim, mas... A rainha. Não, é um exemplo do óleo princípio da época. Eu não falo muito em xadrez aqui, vocês já notaram? É de vomitar. É preferível estudar matemática. Mas em cima do jogo, não, só para complementar, o jogo é um exemplo do que o pessoal valoriza mais a rainha do que o rei, então é só um exemplo, né? Casuística. Mas é de vomitar. Por isso que eu não faço. Professor,
E, professor, aqui em cima, aqui. O xadrez está todo errado, o movimento do processo. No livro Romance de uma Rainha, como é que você interpreta a rainha? Porque para mim ali ela pareceu uma personalidade razoavelmente positiva. Foi, mas em relação com o Horensev, o que você quer? Qualquer um era político, até o cachorro. Mas não só isso, em relação a... O Horensev tinha força demais de energia, muita força presencial com as coisas todas. Eu dominava esse negócio e não sabia mexer com aquilo. Professor Waldo. Sim, então, mas eu penso que não só em relação a isso, né? Em relação a não deixar os padres dominar, né? Não deixar os padres exercer o poder maior ali. Tem gente que às vezes saiu bem, mas a maioria não saiu não. Mas ela juntar as duas culturas se ali... Se fosse bom, tá todo mundo bem aí. Todo mundo seria tipo monja, serenona. E eles não são. Sim. Paradoxologia. Paradoxo da rainha ao mesmo tempo mega servidora e mega parasita do país. Mais ou menos o que ele falou. Paradoxo da rainha ao mesmo tempo mega servidora e mega parasita do país. Na condição que ele falou, teve alguma que chegou a fazer, saiu a maior, 51%? Ou isso é sempre negativo? A condição dela ser rainha. Não entendi sua pergunta. Sai no... Isso. Eu não sei. Vamos examinar. Cada vida tem que ver. A maioria das rainhas saíram negativo e tiveram que trabalhar dezenas de vidas depois para melhorar. Por isso que elas estão aqui. Pois é, mas tem umas que não reinaram, elas só apareceram. O rei não deixava, a outra não deixava. Isso é outra coisa. Eu estou falando, por exemplo, a rainha igual a rainha Vitória. Pega a rainha Vitória e vamos estudar. Ela é mais positiva ou mais negativa? Tem umas coisas muito esquisitas sobre ela, que a gente nem sabe o real. Eu nunca nem quis ciscar nisso aí. Há, por exemplo, uma história de que ela tinha uma cama de 100 metros de tamanho. Então ela colocava 10 amantes simultâneos com ela, na cama. Eu não sei o que é que tem isso de verdade. Mas há muita coisa nesse sentido. Mas eu não vi os documentos. Na Inglaterra não precisa ver os documentos. O documento que eu estou falando não é da pessoa, não é documento sexual, não. É documento institucional das coisas que havia. Eu não sei, né? O que é que tinha. Que ela era esquisita, que uma opção de coisa era. Entende? Professor Waldo. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para vocês o seguinte: falou em monarquia, cuspa. É a melhor coisa que vocês fazem. O que é? Página 7. Tecnologia. As técnicas de manipulação dos cidadãos, a técnica da reciclagem existencial, são técnicas antonímicas? Pois é, mas as técnicas de manipulação dos cidadãos, a questão do rei, da monarquia, são especialistas nisso, principalmente os assessores do rei, são as eminências pardas, é o vice-rei, aquele negócio todo, o vice isso, são os manipuladores dos cidadãos. E a técnica de reciclagem existencial, são essas nossas, porque esse povo tudo precisa disso. Agora tem gente que está aí amargando isso. Já viveram 4, 5 vidas, estão aí repetindo do mesmo jeito. Entra na religião, continua tudo do mesmo jeito. Sai da política, entra na religião, o cara está errando do mesmo jeito. Eu conheço vários casos assim. Gente, a consciência humana, ela é teimosa por natureza. Por quê? Nós estamos usando instinto há milhões de anos, desde que a gente começou a ser bactéria. Aí esse instinto leva a pessoa, compele, dá aquela impulsão, você está entendendo? De repetir as bobagens. Por isso que eu falo, a coisa não presta, não presta mesmo. Tira fora, bota fora, faça a cirurgia. Hoje, agora, já, não deixa para amanhã. Porque a tendência é empurrar para a barriga. Está errado. Por isso que eu tenho que ser realista do jeito que eu sou. A gente sabendo o que é que se passa. O maior problema nessa vida humana é de quem tem alguma lucidez sobre os bastidores dessa vida humana. Por isso que eu quero que vocês alcancem essa lucidez cada vez mais. Vão estudar o parapsiquismo, vocês saberem dessas coisas, porque aí vocês começam a deixar uma fonte de coisa, vão largando
a lixaria, o lixão intrafísico da vida. É muito lixo que tem aqui. O senhor fala do Bonica de ventríloco. Uma pessoa que não tem desenvolvimento parapsíquico pode ser? Pois é. Agora veja, isso aí sem animismo. A pessoa tem que se preparar muito para enfrentar os bastidores da realidade aqui nessa vida. Quando ela sai daqui, lá, ela se tapeia, entra numa melex, arranja uma opção de coisa. Agora aqui o negócio é terrível, a hora que ela fica sabendo, a consciência dela tem que mudar. A reciclagem tem que ser feita. Professor? Então não pode tergiversar, não pode vacilar, não pode arranjar desculpa, ou é ou não é. Por isso que eu escrevi sobre a rainha. A rainha é um exemplo da baratosfera. E outra coisa, são milênios que isso funciona no Brasil, no mundo, né? Na Terra. E outra coisa, diversos nomes, às vezes nem era rainha, mas já existia, né? O equivalente à rainha há muito tempo. Agora, o problema nosso não é esse, o meu problema é só século XXI, em pleno século XXI. Quantos reis e rainhas ainda tem? Isso é de vomitar. Esse é um vomitório que nós temos. A história humana hoje ainda é um vomitório. Professor Valdo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o crescendo antidireito, direito? Antidireito é aquela pessoa que ela não vê o processo dos direitos das outras consciências. E o direito é aquela que ela procura entrar na licitude em tudo que ela faz e acabar com o dolo, acabar com a ilicitude. Então, isso, na questão, por exemplo, da monarquia, ela já é fixada contra o povo, uma opção de coisa. Gente, presta atenção, vamos pensar só uma coisa para liquidar com a monarquia. A humanidade, aqui, humanidade, quer dizer, coisa humana, descendente de bicho, animal, é o animal humano, é aquilo que eu falo, animal, ou animais, vamos então entender. Nessa condição, então, aqui não existe perfeição. Nós chamamos isso aqui de imperfecciolândia, deficiênciolândia. Então, veja, como é que a gente pode pegar uma pessoa e colocá-la superior aos outros de uma maneira assim gigantesca? Um gap, um abismo entre a plebe e a rainha. Isso é uma loucura de todo mundo. Agora, quem é o mais doido de tudo isso aí? É ela admitir isso. É ela aceitar uma coisa dessa. Então, vocês vejam a sabedoria da evolução. Tem o serenão, ele é superior à média desse povo todo. Ele não aparece, ele é anônimo. Ele ajuda, calado, em silêncio, sigilosamente. Ele não ostenta. Agora, o Papa não, entra lá, aquelas roupas, representante de Deus na Terra, é de vomitar. O outro que era o representante de Deus na Terra, o Papa na religião. Agora, o outro que é representante de Deus na Terra foi Napoleão, na política. Então, ele achou esse nomeou imperador, aquela coisa toda. Entende? Representante de Deus na Terra. A rainha é isso. Você sabe que o príncipe na Inglaterra, você não podia nem olhar para ele, né? Tinha que falar assim. E outra coisa, você tinha que sair depois e ter muito cuidado, porque conforme a situação não podia nem virar as costas. Tinha que sair andando para trás. Você está entendendo? Para olhar para ele, para não dar as costas para o rei. Se vocês forem olhar o que é a monarquia, a loucura, vocês vão ver como é a baratosfera, perfeitinho, tudo do jeito que é. O mega assediador é o rei. Está cheio de mega assediadores, essas filhas são rainhas. Está cheio disso. Agora, é aquilo que eu estava falando para você. Uma pessoa está aqui, ela tinha muito poder. Ela desceu, daqui a pouco ela aparece, tentando caminhar extrafisicamente do mesmo jeito. Tentando aliciar e fazer a sua camarilha. Professor. É incrível o processo nosso como é.
Não está bom o microfone. Mas, como ficam com relação a essa questão de Foz aqui, por exemplo, do camarada ir para televisão, no horário nobre da televisão, e falar que aqui só se consegue coibir 10% do tráfico de drogas que é feito na região. Onde fica isso? Essa pessoa que é porta-voz dessa notícia, como ela pode ser considerada como direito? Possivelmente ela está mancomunada com os narcotraficantes. Eu ia perguntar, quem ela será? Agora, tem policial mancomunado, tem autoridade mancomunada, tem um monte de gente. Agora, por exemplo, falar uma coisa dessa, isso é um desserviço, isso faz mal para a população. Hoje eles falaram isso na televisão. Mas ontem à noite também. Pois é, hoje falaram, de manhã. Eu vi. Sai dessa. Agora, veja, é muita gente mal intencionada e a gente tem que abrir o olho em tudo, né? Não tem saída. Agora, o que é bom é que as comunicações estão abertas, elas estão prostituídas. Não há mais abertura para a comunicação, é tudo prostituído, está tudo aberto. E não é só a internet, não, é tudo. E isso lá no fundo é bom. Por enquanto é péssimo, mas com o tempo vai ser muito bom. Porque vamos ter que normalizar, né? Os processos de comunicação, alguma coisa tem que melhorar. Isso não pode continuar assim. É muita bobagem. A imprensa é ótima, mas como tem besteira. É demais. É muita tolice. Mas é ótimo, de qualquer maneira ajuda. As revistas essa semana estão trazendo todo aquele processo do ano inteiro. Aquele problema do timeline durante o ano, as coisas todas, o que a pessoa falou. Pois é. Isso tudo é bom para lembrar o que é que tem muita bobagem que tem, vem tudo à tona no fim do ano. Mas uma questão, por exemplo, da imprensa ter o cuidado que ela tem que ter, e isso é norma, de não divulgar, por exemplo, suicídio, essa tipo de notícia. Olha os jornais daqui da região. Todos eles estão na primeira página, quantos foram mortos no dia. É a primeira notícia que eles dão. Não adianta falar isso. Ou não quer, eles acham que é assim que vende. A imprensa funciona desse modo. É uma vergonha. Olha só a Gazetinha, que é o principal jornal nosso aqui. A primeira página é sempre de assassinato. Se houve assassinato, é da primeira página, pode olhar. E lá dentro tem a página inteira do assunto, às vezes tem até um caderno. Assim são esses jornais todos, do Paraná, do Brasil, do todo lado. Qual o melhor procedimento para ajudar tecnicamente as personalidades que possuem surtos esporádicos de holotensentes monárquicos? Como aproveitar a condição regressiva de liderança do passado na nossa vida atual de aceleração da história pessoal? Olha, o melhor que tem é mostrar os exemplos da sujeirada, o que é que leva a isso, o que a monarquia já levou. E arranjar uma opção de livro que estuda hoje a monarquia de uma maneira razoavelmente realista. Isso aí pode ajudar. Uma pessoa que defende a monarquia, que não estudou bem a política, ela não é bem politizada. Como podemos ajudar quem já foi rainha e deixa isso claro nos seus comportamentos? Poderíamos recomendar alguma técnica específica complementar a técnica de mais um ano de vida? No caso de Chico Xavier, como ele reciclou o processo da Joana Louca? Ele não reciclou, ele está reciclando. É isso. Você não está vendo que ele estava... O Chico era ainda muito psicótico. Eu vivi lá e conheci de perto. Ele era totalmente psicótico, uma opção de coisa. Ele, por exemplo, só saía de casa dando beijo para a figura de J. Cristo. E às vezes ele fechava, assim, fazia o selamento periférico, que ele chamava, uma porta, ele trancava a porta para ajudar a energia, para ninguém entrar lá. Era uma espécie de encapsulamento que ele arranjava. Mas ele tinha uma série de condições todas de psicótico, ainda muito enrolado com o processo de religião, misticismo, essa coisa. Agora, por isso que ele se dedicava aos outros, por isso que ele não falava a verdade, por isso que ele não dava aula, ele não enfrentava a situação. Ele foi até um certo ponto. Ele não está ainda em reciclagem.
Já melhorou muito. Agora, veja, vocês têm que olhar o que é que foi antes da Joana Louca. É muito pior do que isso. Professor. Agora, nessa questão das técnicas aí, para a pessoa melhorar, o melhor é dar livros bons sobre a monarquia, estudada politicamente hoje, para a pessoa desistir da ideia. Professor, aqui na letra A. Queria saber o que ajudou as pessoas que estão hoje na Conscienciologia a sair da monarquia, fazer curso intermissivo. Ajuda de vocês. Mas quais os traços Eu não estou falando processuais? nada fora da realidade, não. É a ajuda de vocês, que são as pessoas mais esclarecidas do negócio, que também já foram rainhas, foram, entende, de um lado e do outro, uns procuraram ajudar os outros, deu nisso. Por isso que aqui tem, segundo a chefa, tem pelo menos 6 rainhas ressomadas. Então foi pelo exemplo do grupo afins, né, que acabou mudando, reciclando, e a gente começou a ver que tinha algo maior a se fazer, é isso? Foi, e tem gente que está trabalhando nisso há mais de 1 milênio, 2 milênios, está entendendo? Ainda tem gente ainda que tem uma certa tendência. E qual foi o Agora, trabalho? o que eu acho mais bacana é a hora que a pessoa faz assistência hoje e ainda tem até a cara da rainha. Isso eu acho o máximo. Aqui tem algumas assim. Tem uma que eu chamo até de rainha, vocês sabem? A rainha chegou. Professor. Ela é fora de série. Qual foi o primeiro trabalho assim, assistencial que quem saiu da monarquia conseguiu realizar? Porque é um passo a passo aprender a ser uma consciência Não, tudo assistencial. depende do furo daquela consciência, o que ela errou. Tem rainha que errou como rei e depois errou como rainha. Tem rainha que errou como rainha e depois errou na condição de homem da plebe. E por aí vai. Isso tudo aí ó, tem que ser consertado. Cada caso é um caso. É que eu estava pensando, professor Valdo, que muitos de nós até fizemos curso intermissivo através do trabalho na TACOM. Eu penso que tenha sido através da religião. Então, não sei, é uma hipótese. A maioria. Qual a novidade? A maioria. Aqueles que começaram a trazer a tarefa do esclarecimento, todos cresceram mais. É o transmentor, por exemplo. Começou mais cedo. Hoje ele evoluciona. Ele não precisa de vir aqui até. É terrível. Mas Agora fiquei com uma dúvida. todo carinho. O senhor falou do transmentor. Ele passou por esse processo da monarquia também? Ele passou, mas foi coisa de processo de liderança muito grande. Mas ele saiu. Agora, foi igual a vários de vocês também, aqui eu também. Ele foi muito perseguido e muito sacrificado. Foi mártir. Né? Esses caras tudo que acaba sendo martirizado oficialmente, mas extrafisicamente, eles caminham mais rápido. Né? A martirização. Professor, quando a pessoa já decidiu eliminar os trafares da época de monarquia, mas ela ainda percebe trafares íntimos relacionados com a necessidade de ser aclamada ou estar em uma posição de destaque. Hã? Ainda não decidiu. Está desfazendo aí o que você falou. Ela não decidiu. Mas se existe, por exemplo, a pessoa já... Quando decide, é o que eu estava falando aqui antes, vou repetir, faz a cirurgia. Aquilo que não presta mesmo. Uhum. Ela não vai defender o mais ou menos. A meia verdade. Você está entendendo? Ela vai direto. Ou faz ou não faz. Enquanto está no mais ou menos, não está fazendo nada. Então tem que trabalhar nesse aspecto de eliminar essa necessidade de... Entrar na consciência, ser sem cobaia, sentir todo o processo da imagem que é vista de fora para dentro, que as pessoas vão falar para a pessoa, isso é que pode ajudá-la. Fazer a cariação como suspeita ou réu da cariação, isso é uma beleza, ajuda demais. Esse é o caminho. Aí a pessoa está mostrando sinceridade, realismo. Ela está de fato com intenção de renovação. Aí é reciclagem.
Agora, enquanto ela falar que viu, mas que tem isso, mas, não dá. Mas, porém, todavia, não dá. Falou 2 pontos. Fala o que é e vão fazer. Então, cirurgia. Não dá mais para fazer, sabe, atendimento de prescrição ambulatorial para pessoas. Ou vai ou racha. Agora é 880, não tem saída. Isso é o curso intermissivo. Ok. Se não fosse o curso intermissivo, eu não podia falar nada disso, mas o curso intermissivo é isso. Ou não é. Você não acha? Você vê meio termo isso? Eu não vejo, não tem jeito, você vê, não tem saída. Valdo, qual que é o limite cosmoético se os pais querem fazer uma festa de debutante com a filha e botar ela com uma princesa social? Como é que fica? Às vezes faz parte disso, é carnaval. Carnaval topa tudo. Ela não é rainha, nem princesa. Eu venho chamando as crianças, as moças, tudo de princesa. Um dia desse mesmo, lá no shopping, eu apresentei uma moça. Essa aqui é uma das minhas rainhas que eu tenho aqui. Você estava lá na hora? Você viu, né? Uma pessoa nova que estava aí foi apresentar para outra. Outra coisa, ainda baixou aí, cara. Como se fosse mesmo o processo. Tudo tem sua razão. Eu não falei nada na hora. Ó, eu entendo perfeitamente a condição do verbete, o fato do senhor ter categorizado como parapatologia, admito tudo, a condição da baratrosfera envolvida na rainha. No entanto, eu penso assim, imagine quanto essa condição é rara. Imagine uma pessoa que passa por isso, ela vai, assim, para o resto dos tempos, sair da condição de mediocridade. Então, imagine a força presencial que ela vai adquirir. Está dando para ouvir, não? A força presencial, a firmeza das opiniões, a firmeza do posicionamento dessa consciência. Então, é sair da condição de mediocridade. Tem um lado bem positivo, né? Sim, mas eu não vejo isso. Eu vejo o saldo da ficha. Não adianta vir com lero, blá, blá, blá. Não dá. O senhor acha que isso é secundário, né? O saldo não presta, acabou, não adianta. Gente, todo mundo tem aspecto bom. Olha aqui, a maior hiena, às vezes ela gosta do filhinho. Hiena. Aquela querida, gente. Tem os trafores do Hitler também. O Hitler está cheio de trafora também. Pois é. A mãe do Hitler, quando ele era menor, gostava demais dele. Ele era lindo. O que vai fazer, gente? Eu não sei mais disso. No caso da princesa Rainha, dá para inferir tentativa de início de reprodução? A princesa Diana tem uma opção de coisa bonita, exaltar a moça, aquela coisa toda. Mas veja, também tem uma opção de coisa errada, né? E outra coisa, o que é que deu aquilo? Ninguém sabe o que o negócio daquela morte, foi muito mal esquisito aquilo lá. Será que a monarquia não entrou mesmo naquilo do jeito que o Fayad queria? Eu não sei. Uma outra coisa, Fayad, o namorado dela, o amante que ela mantinha naquela época, era de origem muçulmana. Isso na Inglaterra. Isso não tem nada a ver. Outra coisa, a casa do pai desse Fayad era a mais célebre casa comercial de Londres. Quem foi em Londres, foi lá, inevitavelmente, conhece bem como é que era. Então veja, como é que fica isso? Uma outra coisa, a hora que ela entrou na monarquia, você já viu o que ia acontecer. Olha a sujeirada que tem nisso. É demais. A monarquia, então, é essa mesmo da Inglaterra, é cheia de coisa. Vocês lembram o que é que esse rei Charles falou para a amante dele? Um negócio lá, brabo. O namorado da Diane era muito amigo daquele grande vendedor de armas, o Khashoggi, que faz
fazia e faz ainda, o filho, a família inteira, a maior venda de armas para as guerras que estão hoje ativas. Eu sei disso. Agora, ninguém sabe, aquela o acidente morte ocorreu ali, foi muito naquele esquisitinha. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, para essa vida e para as próximas, enquanto existir carro. Toda vez que tem acidente de carro com morte, abra o olho. Que aqui pode ter sido feito de propósito. Abra o olho. No Brasil nós temos centenas, dezenas de casos assim. Vale. Qual que é o nível de saudosismo que você acha que nós temos aqui ainda da monarquia? Isso eu não sei, né? Precisa fazer uma pesquisa aí com o IBGE do Antônio. Porque, pelo fato de nós ainda termos trafares bem característicos da época da monarquia... Mas isso em qualquer lugar você vai encontrar isso. A pior coisa não é isso, não. A pior coisa é que você for à Alemanha do jeito que eu fiz, ir lá depois da guerra, examinar os alemães, estava cheio de gente com mentalidade de monarquia lá dentro. É o que eu falei. Eu fiz experiência isso, e vi coisa até com a minha mulher, junto com a família e o povo de lá. Na área de Langen, na área de Frankfurt, vários lugares daqui, na Alemanha. E o que é que se passa? É um frisson. A hora que tem processo de monarquia é como mulheria. Todas elas ainda estão agitadas aqui. Isso é a Alemanha, depois da guerra, os negócios todos. Mas você não acha errado o fato que, por exemplo, muitos de nós, eu me incluo primeiro, né? Gostamos de estudar monarquia, de falar de monarquia, para entender... Você estudar para clarear, porque tem muita gente que não sabe nada. E outra coisa, a pessoa vem noutra condição, num novo corpo, ela esqueceu aquilo tudo. É preciso lembrar também o lado pior da história para ela. É o jeito dela avivar e se despertar. De modo que o estudo historiográfico da história é muito importante. Por isso que eu vim falando de história aqui. Historiografia. Waldo, aqui. Como que fica os cursos intermissivos em Londres ou nos lugares que você cita aqui no Borvete? Como é que é? O curso intermissivo? Como que ficam os cursos intermissivos em los lugares assim que tem reinas, como o caso de Londres, ou os lugares que você cita aqui na... Não tem nada a ver com isso. O curso intermissivo não tem nada a ver com o processo político. Tem que ver com a consciência que é convocada para o curso, se ela quiser. Não, eu entendo, mas, por exemplo, na parte de geografia, a geopolítica disso, Luiz, é secundária. Interessa é a mentalidade das pessoas. Sim, tudo bem. É da consciência. Mas, por exemplo, entre Latinoamérica e Europa, ou nos 4 continentes, os lugares que você tem reina, tem guerras, tem problemas econômicos, como que fica essa, digamos, o assunto da evolução, o serenão, que pega uma região, não? Latinoamérica, o assunto dos cursos intermissivos, que é mais acessível... Não tem nada que ver uma coisa com outra. Isso aí não tem nada que ver, isso é secundário. O processo todo é da ficha de todo mundo, e aquilo que a pessoa tem, a tendência que ela tem. Geopolítica é uma dessas coisas. Sim, mas tem que ter digamos, a possibilidade... Isso não influi o curso intermissivo, é isso que eu quero te falar. Não existe isso. Waldo. Tudo é universalista. Waldo, de acordo com essas tradições milenares, assim, do Egito, por exemplo, faraós, quer dizer, as imperatrizes e os imperadores chineses, são esses mesmos que ao longo do tempo também ressomaram na Europa e deram prosseguimento a essa carreira, vamos dizer assim, ou são pessoas diferentes? São os mesmos? Imperatrizes, imperadores? Você lembra que o imperador, que é o meu amparador, amigo, ele às vezes se apresenta assim, ó, um chinês. Mandarim? Não é que é o nome daquela pessoa. Mandarim? Mandarim. Ele era um mandarim. Que é uma figura da corte chinesa. Ele foi mandarim ainda, mas foi positivo. Entendi. Ele ajudou todo mundo. Agora, mandarim, o que é? Mandarim é igual um marquês.
Está na corte, faz parte da corte. Agora, Valdo, o que influenciou, então, essas pessoas, essas personalidades que naquela época, lá no Egito, 5 milênios, a China, também seguindo essa carreira, depois passarem para a Europa e repetir isso tudo? Qual foi o elemento que determinou essas ressomas? O problema é o seguinte, a hora que vai, aquela pessoa se liberta, que é a vítima, foi para outro continente, outra vida, etc., o algoz, com o passar do tempo, vai querer ir atrás para poder consertar. Os afins se atraem. Vai aquele monte atrás. Isso é inevitável. Pensa bem. Mas aí troca a posição, por exemplo, aquele imperador chinês, isso aí acontece aquele nas faraó... melhores famílias, com todo mundo, o tempo todo. E outra coisa, cada vez pior. E outra coisa também, às vezes a família é tudo de pirado, né? Todo mundo doido. A genética é ruim. E já entra naquela genética ruim. Vida após vida, sim? Quase que uma ressoma consanguínea, pode ser. O problema é o seguinte, existe aquela plantação de árvores que formam um pomar de fruta podre. Monarquia aí. Pomar de fruta podre. Então, a interprisão lá do Egito, da China e depois da Europa, dizer, é a mesma. O pomar que a fruta pegou lagarta. As lagartas acabaram com as frutas. Monarquia tem muito isso. Agora, o melhor da história, gente, é todo mundo aqui, ó, que não tem nada que ver com monarquia nessa vida. Isso é o máximo. Vocês devem comemorar, tomar um sorvete, um doce de leite hoje, comer uma manga madura. Ou com o exército, ou com o processo bélico, não ter militares na família, não ter carreiras militares enormes. Uhum. Há uma dependência muito grande do processo do passado. É coisa muito séria. Professor. Eu acho que a minha vida, por exemplo, hoje, Valdo Vieira, minha linhagem, a minha dinastia é portuguesa de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes lá em Portugal, eles fazem piada. Você está entendendo? Sobre a turma de Trás-os-Montes. Quer dizer, essa é a minha condição. Uma outra coisa, meu nome é com W. Em Portugal eles não admitem isso. Quer dizer, meu nome é impossível em Portugal. Valdo Vieira com W não dá. Tinha que ser Valdo com V, se fosse fazer. Mas mesmo assim, Valdo não é nome português. Então não podia entrar lá. Então você veja, eu dou uma banana geral para Portugal, para o Brasil, para a Inglaterra, para a monarquia, para tudo através do meu próprio nome. Agora, tudo tem sua razão. Lembre-se, o nome do meu pai era Armante. Armante quer dizer o armamentista, aquele que fornece as armas. Presta atenção. Isso é uma coisa. Outra coisa, um dos meus parentes mais próximos do lado do meu pai chamava Jugurtha. Você sabe quem é que foi Jugurtha? Olha depois na história. Isso é um negócio sério. Jugurtha. Jugurtha. Olha quem é que foi Jugurtha, né? Olha depois. Está entendendo? Jugurtha. Agora veja, estuda gente. Os Vieiras. Você está entendendo? A gente funcionando aí com essa turma toda. Agora tinha gente muito boa no meio, essa coisa toda, todo mundo diferente. O meu avô, por exemplo, o pai do meu pai, durou 80 anos. Ele foi até os 80 anos na fazenda, com o negócio todo naquela época, que não era fácil. Cheio de doença. Muitos filhos dele morreram antes dele. E era um homem muito honesto, equilibrado. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Foi quando o meu avô morreu, o pai dele. Ele foi para um canto assim, junto comigo, e chorou na minha frente. Ninguém viu que ele chorou. Então você veja, isso tudo tem uma bênção para mim. Eu olhei isso tudo e falei assim, bolas. No entanto, eu tinha amigos e amigas minhas que tudo estava querendo ver o processo da dinastia, a herança que tinha, a hereditariedade, como é que era a genealogia, a heráldica da família. E eu
São cristãos novos, né, Valdo? Conversos, judeus conversos. Agora, cristãos novos são judeus, você sabe, né? O nome cristão novo é judeu. São os judeus da Europa. Tem muitos deles que eram. Fugiram. Agora, uma coisa. No lugar da Vieiras, e nesse lugar que nós nascemos, tinha gente de diversas nacionalidades, tudo imigrante. Uns que a gente gostava muito eram os japoneses e os outros espanhóis, tudo lá no meio. Tudo cuidava de plantação, de lavoura, do processo, entende? Agricultores. Professor. Agora, isso eu acho, eu estou dando um exemplo no meu caso, para vocês também examinar o de vocês. Isso já é um desligamento, é uma libertação, é o máximo. Você não tem nenhum processo disso. Os Pereira de Portugal. O processo, então, da raiz já está muito mais distante. Isso eu acho o máximo. Entende? Pensa nisso. Eu estudei isso muito na minha adolescência, porque era muita gente rica e tudo proprietário de terra, né? Lá de Uberaba, os fazendeiros, aquele povo todo. E eu falei assim, por que é que eu sou assim, o pobre que tem que trabalhar? Esse povo todo não precisa trabalhar. Porque comigo, meu ciclo de relações todo era assim. Ninguém trabalhava, todo mundo rico. Ele trabalhava e eu não tinha dinheiro. Você está entendendo? Então eu gostava de ver aquela posição. Com o passar do tempo, eu me senti o tal. Ali é que eu era o rei. Você está entendendo como é que é? Sendo totalmente o contrário. Era o máximo. A hora que eu comecei a entender isso, do ponto de vista dos bastidores, foi o máximo. Com alívio. Você tirou um peso nas costas. Você pode comentar esse paradoxo, por exemplo, de vir com uma tarefa tão grande num ambiente tão pobre e, ao mesmo tempo, a questão dos elementos para a pessoa desenvolver. Mas isso aí a gente precisava, porque o tempo todo a gente está fazendo assistência. Você já pensou, por exemplo, eu tive assistência com meu pai, e eu tenho uma prova disso. Na hora que ele dessoma, aquele negócio todo, que ele vem, eu vejo que ele vai dessomar, e depois eu vejo ele aqui. Isso mostra que eu trabalhei, alguma coisa a gente fez. Senão eu não chegaria a ver a personalidade consecutiva. Personalidade consecutiva, identificar, tem preço. Tem preço. Você paga por isso. Eu paguei. Então, veja, nisso aí eu saí bem. Por exemplo, é impossível uma pessoa ver a personalidade consecutiva de alguém que ela fez mal. Vocês estão começando a entender isso ou não? É preciso a gente explicar isso aqui mais, eu acho, com o tempo. O povo entender os mecanismos do processo cosmoético dentro da evolução aí. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Então, a personalidade consecutiva que você consegue é porque você tem algum saldo. Se não tem saldo, não dá. Aquilo ali dá para trás. Agora, observa isso que eu tenho falado, você que tem estudado as coisas. Eu tive saldo em todo. A situação é essa. Então, o problema de vocês é o seguinte, vamos arranjar o saldo. Saldo. Tem uma pessoa que eu pedi para escrever essas 5 letras, sal, enorme, e colocar na casa dela toda, para ela pensar naquilo. Agora, no fim, passou uma semana, ela chegou para mim e falou assim, Valdo, eu estou só pensando no meu saldo do banco. Eu falei assim, parece que eu errei. Não adiantou nada. Uma semana depois, como é que é possível? Agora veja, saldo evolutivo, saldo da ficha. É o resultado. Você escreveu assim e viu o que é que deu. É aquilo. É o que sobrenadou de melhor do caldo da sua vida. Quer dizer, então, a nata. A condição de rainha não seria a remanescência do reino animal, onde existe o líder da espécie, sexos e súditos, inseto rainha, que até mata o macho no momento da cópula? Sim. Aí ele está falando, a abelha rainha, presta atenção. Tem uma série de rainhas que eu falo aqui num determinado lugar. Tem a abelha rainha no meio. É só olhar aí que vai ver. O senhor me informou certa vez que fui da monarquia e sofri esbérgo no passado, sendo que por isso hoje, às vezes, me retraio. Isso é fato? Gostaria de saber o seguinte.
Os esbérgues sofridos ocorreram no intrafísico, exemplo, repressão de tortura, ocorreu no extrafisicamente devido aos erros do passado ou as duas coisas? Não, o processo foi intrafísico. 2. Ao contrário de muitos, não gosto de política, até evito. Sim, ser gato escaldado, quando vê água fria, corre. Como posso reverter sadiamente tal condição? Eu acho que você assinou lá o livro dos 500. Se não assinou, vê se assina. Dá um jeito. Eu vou olhar depois a listagem, se você está lá. Se não tiver, eu vou te puxar as duas orelhas de uma vez. Entra nessa, eu preciso de participar das coisas conosco. Essa aqui, eu acho que você não sabe quem é. Não é da 6 sua. Olha só o nome rapidinho, olha aí. Ela é fora de série. Essa bolsa é fora de série. Pois é, ela é fora de série. É uma das bolsas aqui que tem mais força presencial. Agora, ela conquistou isso na monarquia. Isso foi um lado bom para a rainha dela. Você já notou o jeito dela? Ela tem conduta, ela tem porte, ela teve doente, ela continua com porte, ela tem um jeito. Quer dizer, mas ela não é mais rainha. Não, ela é espontaneamente, ela tem presença. Isso é que é importante. É o negócio do porte. E outra coisa, não é fleuma. A fleuma é um negócio negativo, é o fleumático. Ele ainda está ainda muito por cima da história. Mas o problema não. Ela tem conduta elegante, positiva, educada. Essa moça é fora de série. Até doente ela ficou assim. Agora, isso aí que ela fala, isso é verdade mesmo. Sendo que por isso hoje às vezes me retrai. Ela realmente vive retraída. Ela é mais calada. Quer dizer, o esbérgue valeu. Ela ficou com o lado bom da força presencial, mas ainda não é boa em matéria de comunicação, não. Eu falei isso tudo para ela. Agora, ela não é das suas 6, não. Ela seria a 7ª aí, né? Pois é. Ele não quer dizer nada, mas você não sabia. Você não sabia, estou te falando. E ela sabe, ela reconhece essas coisas. Fui monarca ou outra personalidade vida em existência passada. E hoje sou reconhecido pelas pessoas nesta vida intrafísica, mesmo usando outra roupagem corpórea em condições diferentes. Você tem uma listinha de como proceder diante da pressão multiexistencial exercida? Sim, a primeira coisa que tem na listinha é o seguinte: abençoa todo mundo. Procura ajudar todo mundo. Pensa bem de todo mundo, mas analise todos os trafalhos e trafores. Mas pensa bem. Outra aqui. O recente atentado ao Papa pode ser visto como uma consigna que quer se vingar do seu algoz de outra vida? Olha, tudo é possível, a gente não sabe, né? Nunca se sabe. Lembre-se, o Papa é nazista. Ele foi nazista, ele era da juventude hitlerista. Thomas Hobbes atuou ao redor da monarquia da Inglaterra do século XVII, sendo um pioneiro contratualista e filósofo. Vocês sabem quem é Thomas Hobbes, ele não está falando aqui, mas vocês sabem o que é, né? Aquele Leviatã. Combateu o direito divino com seus livros, mas foi peremptório em vários conceitos. Serviu como preceptor a complexa família Cavendish por quase toda a vida. Conscienciometricamente e holobiograficamente, como avaliar essa personalidade? Ele era um cara fora de série, mas ele era muito negativo numa série de condições, é só examinar. E o que ele escreveu também tem muita bobagem. Ele exagerou, ele carregou nas tintas. Se nós formos olhar. Agora, o Leviatã precisa da pessoa estudar com calma e extrair dali o lado bom. Porque tem muita coisa que não é. E outra coisa, mesmo quando ele publicou, vocês sabem, era a maioria da população era contra ele. Mas isso era até um certo ponto, a gente não pode falar, porque isso podia ser um elogio para ele. Entende? Porque o homem era uma cabeça.
Agora, vocês vejam, ele tinha um temperamento difícil, se for examinar. Agora, ó, não venha falar também que eles já falaram, que ele também é da síndrome de Asperger. Esse povo tudo é da síndrome de Asperger, eles colocam todo mundo lá dentro. E é bobagem, não é não. Tem gente que não é assim. E outra coisa, isso depende do nível do ódio. Qual o percentual do ódio da consciência tal? É isso aí que eles deviam examinar. Por exemplo, não dá para comparar o Newton com esse povo. Então, isso tudo a gente tem que dar um desconto aí na situação. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente qual é o critério que o senhor utiliza para selecionar aqueles livros da sua mini biblioteca pessoal. Por exemplo, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, o senhor classifica lá como válido da página 1 à página 124. Sim. Dá uma pista para a gente. Como é que o senhor fala? As páginas para a pessoa ler e ver o texto que eu escrevi. A relação que tem está ali naquelas páginas. É isso que eu dou. Olha o texto, onde é que foi que eu citei. E depois veja as páginas. Você vai ver que uma coisa encaixa com a outra. Sim, mas nesse caso desse livro, página 1 à página 124. Não, eu às vezes tenho um livro que tem 756 páginas. Vai da página 11 a 756. Sim, eu sei. Por quê? Para a pessoa ler o livro todo, porque senão não vai entender nada. Mas dentro desse texto das 124 páginas, tem uma opção de coisa ali que dá para deixar puladinho, né? Mas mas é o jeito da pessoa seguir isso. Como o autor escreveu. Sim, sim. Tem certas coisas que a gente tem que engolir, não tem jeito. Sim. Você nunca vai encontrar coisa pura. Sim. Por exemplo, você selecionar aquilo que você gostou do livro puramente lá dentro. Nunca bate com o autor. Então a gente tem que colocar as páginas todas para a pessoa ver. Olha, o processo é esse. Nesse período aqui, do texto da obra dele, o que eu estou falando corresponde a isso. Examina bem que você vai ver. Sempre é assim. Agora, você pode olhar que as páginas são bonitinhas. A página é certinha. Está tudo certinho. É só seguir o que a gente está falando. Tudo foi estudado. Você sabe que tem uma pessoa que examinou e falou assim, esse negócio do Valdo, eu comecei a dar valor, foi a hora que eu fui olhar o que ele falava de página. Eu fui olhar, está direitinho na página da edição que ele falou. Sim. Isso é que importa, quer dizer, a gente leu. E está mostrando que a gente leu. Isso é importante. Okay. Valdo, eu fui olhar na bibliografia do Projeciologia, você tem diversas obras do Raul de Montandon. Pouca gente fala, não achei biografia dele, não vi muita coisa. Mas tem Tem aqui na Holoteca? Tem. A Holoteca tem os livros tem, agora praticamente a bibliografia do Projeciologia nós temos na Holoteca. É que tem livros que são muito raros, então, estão no bibliotafo. E outra coisa também, tem coisas às vezes do Raul Montandon, que às vezes não tem aquela obra que você quer, mas tem o artigo que ele está falando, que era a mesma coisa que depois ele fez a obra. Agora, eu não achei biografia na dele, França, falar dele, foi um não dos achei grandões. nada. Não bibliografia, biografia, a história desse cara. Como é que ele chegou àquelas Agora ideias? na internet não tem nada? Hein? Procura na internet. Eu já olhei. Não tem? Raul de Montandon. Não achei biografia. Achei citações. Igual Ele foi o grande, Bosque, a mesma coisa. Agora tinha muita gente que dava valor para o Montandon. Muita gente. Outra coisa. Eu comecei a dar valor para ele quando eu tinha exatamente 12 anos. Por quê? Porque tinha uma família Montandon de Araxá, que o rapaz saiu de lá e entrou no internato, era meu colega. E eu, então, que já estava lendo já os livros, vi o negócio do Montandon, falei, vem cá, esse cara é seu parente? Não, eles não sabiam de nada, nunca tinha ouvido falar no cara. Agora tudo é Montandon. Agora Montandon de Araxá, que era o povo. Então eu tinha 12 anos quando eu entrei no internato e vi o Montandon. O Montandon era muito meu amigo. A gente estudava tudo na primeira série do curso ginasial. Então isso me chamou a atenção, porque eu falei, vem cá, você não conhece esse cara, como é que é? Não, eu nunca ouvi falar. A sua família não tem ninguém? Eu falei, não, nós não sabemos disso não. E eles nem tinham interesse nessas coisas todas. Valdo. Um processo assim, parapsicologia, porque
Montandon trabalhou com a parapsicologia. E parece que ele sabia bem o que Sabia. ele estava falando, O homem era uma forte, linguagem adequada, falando dos corpos, tudo isso ele sabia. Agora, na França, tem muito livro dele. Valdo, você fez uma análise do seu nome, do seu sobrenome, fez uma relação com a geopolítica de Portugal, de Trás-os-Montes, e chegou a algumas conclusões, que você deu uma banana para as questões lá da monarquia e tudo mais. Que dicas que você poderia dar para nós em relação à análise do nosso nome, do nosso sobrenome, e o que é relevante do ponto de vista, assim, para a gente não perder tempo com árvore genealógica? Isso aí a gente só deve examinar quando você está vendo alguma coisa da família, alguma coisa que interessa, algum processo do grupo evolutivo. Às vezes vale a pena. Agora, estudar heráldica, genealogia, isso é bobagem, perder tempo, é besteira. Entende? É o processo todo, quem estuda muito isso é porque dá muito valor para a nobreza ainda, para a rainha, para a monarquia. Eu acho bobagem o processo da corte. E o que você acharia que seria interessante a gente analisar ou estudar? Assim? Não, às vezes é analisar o processo quando tem algum processo da família, por exemplo. Você quer examinar uma pessoa na família. Um ponto, né, específico, quem é uma essa coisa. Pessoa, como é que é isso? Às vezes é preciso fazer um levantamento. Por exemplo, no meu caso de Portugal, você sabe que hoje tem na internet todas as famílias, né? Se você quiser estudar Vieira, você pega e estuda. Eu nunca me interessei por isso. Tem tudo. Agora, no caso meu, tem umas particularidades que ninguém sabe, só eu que sei, porque aquilo veio do meu avô, que passou do meu tetravô, que passou por outro, e meu pai me falou. Que é o processo dos 14 Vieiras que saíram fugindo porque o imperador do Brasil mandou matar todo mundo. Eram 14 que sobraram. Agora veja, segundo eles, era uma injustiça do imperador. Por quê? Porque o negócio, eles estavam em Mato Grosso, os Vieiras, de base espanhola, de base portuguesa, lá de Trás-os-Montes, vieram para Mato Grosso, meio do mato, só tinha índio. Aí o que você passa? Um índio chegou e roubou uma das mulheres, que era até mãe de menino, dos Vieiras. Os Vieiras chegaram lá e acabaram com os índios. Aí os índios ficaram tudo em pé de guerra, que negócio todo, começaram a bater o próximo, e aquilo começou a repercutir com muita gente. E mataram muita gente. No fim, tinha sobrado 14 Vieiras do negócio todo lá. E o imperador mandou os capitães de mato, aqueles negócios todos, para matar. Entende? Os Vieiras. Eles então saíram a pé do Mato Grosso, foi assim que eles foram parar em Monte Carmelo. Eles foram parar lá na Estrela do Sul atual, que era o lugar de mineração, etc. E havia se esparramado. A última parte dos Vieiras foi para o Ariado. É um local que é do município de Monte Carmelo, Douradoquara, Coromandel, aquele negócio todo lá daquela área, que não existe muito Vieira lá ainda desse povo. Agora, dos 14 tinha até 2 crianças no meio. Eram 12 adultos, 2 crianças que sobraram, mulher e homem. E eles saíram a pé, porque era o jeito para fugir. Agora, vocês vejam bem, saíram do Mato Grosso até chegar. É muito chão. Eles caminharam no meio do mato. Agora, esse povo tudo era. Por isso que a maioria ficou, acabou sendo gente da lavoura, agricultores, entende? Que gostavam demais. Todo mundo acabou tendo fazenda lá. Eu acho, Valdo, que é importante assim, a pessoa pesquisar no sentido de saber a origem dos problemas que envolveram o sobrenome, as questões geopolíticas mesmo, porque às vezes a pessoa pode ter algum tipo de assédio, alguma coisa nessa vida que diz respeito a esse tipo de problema, e a pessoa acaba não estudando, não tem interesse, e sendo vítima. Às vezes tem uma ou outra insinuação de algum fato que vale a pena ser estudado. Mas não, é aí que eu estou falando. Mas, de modo geral, eu acho bobagem, não é por aí não. O negócio é ficar livre de tudo isso o mais depressa possível, né? Agora, por exemplo, esse meu negócio de Vieira, isso me ajudou em alguns lugares. Em Portugal, por exemplo, quando eu falo, não, meu nome é Vieira, meu povo é de Trás-os-Montes. Eu tenho uma segunda nacionalidade aqui em Portugal. Bem claro, ninguém podia falar nada, está no meu nome. Como é que eles vão? E outra coisa, eu posso mostrar a documentação, quem é pai, mãe, como é que é, avô, tudo ali, família, um negócio sério. E a base era Trás-os-Montes mesmo. Agora, o negócio é lá de 1800 e pouco.
Você está entendendo como é que é? A base de tudo isso. E depois houve um negócio com o imperador no Brasil. É tanto que os Vieira não gostavam, então. Eu estou falando aqui de imperador, esse negócio de rainha e tal. Vocês devem ver, são meus parentes. Não sei, não podia falar nada desse negócio de imperador no Brasil, que eles cuspiam na hora no chão. É porque eles mandaram matar todo mundo. E eles não olharam nada. Você está entendendo? Foram lá, não viram justiça, não viram nada, mandaram matar. Tem um monte de gente dentro, no caso aí, correspondia ao exército. E eles fugiram de tudo isso. Valdo, aquela região também tem uma localidade que se chama Alcácer do Sal, que é moura, que é de cultura moura, né? Eu sei. Faz bem Eu sei os negócios nossos, você não pode falar que eu recebo o processo das energias lá do processo da monja. As coisas da monja? É o problema da monja. Agora, olha, muito tempo, na época das cruzadas, a gente entrou para fazer igual o negócio. E ela já era disso. Foi por isso que depois ela apareceu com aquelas vestimentas de... Você está entendendo? Moura. Do Irã. Aquela roupa. Professor Valdo. Sim. Ontem, aqui, professor, ontem, aparentemente, parece que foi o dia da França por aqui, né? Não, porque nós tivemos... o problema é esse. Foi a França, foi o ano da França esse ano. É, porque o senhor já está entendendo o que eu quero dizer, da França no Brasil. O senhor está entendendo já o que eu quero dizer. Não é só isso. A minha mulher, por exemplo, ela foi a várias comemorações dos franceses daqui, que era da diretoria da turma do processo da França, que é a turma que estuda francês. Quem é a nossa professora de francês? Já não está aí hoje, né? É porque teve resgate de soldados franceses na complementar e lá no campo holossomático também. Isso, lógico, que não é uma coincidência, né? Tem sua razão. O que o senhor atribui esse momento, assim, de acontecer lá no campo holossomático, dezenas de soldados franceses aparecerem, e me parece que aqui também no complementar isso. Agora, o problema é que o Brasil, esse ano, mexeu muito com a França o tempo todo. Foi muita comemoração, inclusive aqui em Foz. A graça foi na última reunião, que acabou de madrugada, só de mulheres no processo da França. E nós temos aqui na comunidade, uma das nossas amigas aí, é professora excelente de francês, fora de série. Ela é dessa equipe também. Entende? Professor, eu gostaria de entender como funcionam as libertações monárquicas e também as recaídas, no seguinte sentido. A pessoa, ela foi rainha, depois vai passando por chefes de Estado, cargos de poder, até ir chegando a uma libertação um pouco maior. Não, às vezes de rainha ela vai para pé de chinelo. Ok. Para tentar direto... Para sentir tudo aquilo que ela fez. Ela mesma, às vezes, escolhe isso. Isso melhorar mais depressa. Não demora muito. Sim. Para a pessoa ter esse livre arbítrio para fazer a escolha, ela tem que já ter um certo nível de lucidez, de informação. Às vezes, por exemplo, na questão da rainha, às vezes tem uma coisa que facilita isso aí. O que é? Ela teve contato demais com muita gente. Então o ciclo de relações dela é grande. Isso pesa na balança. Pensa nisso. Sim, agora mesmo... Ela deve muito, mas em compensação também. Ela tem um traquejo. Um traquejo maior, um jogo de cintura maior, porque é muita gente com que ela mexeu. Isso aí pode ajudar. Então, esse jogo de cintura... Agora, outra coisa, você tem que lembrar que sempre tem um monte de gente fanática no meio desse povo que adora a rainha. E, geralmente, esses, às vezes, ela evita. Então, uma das piores coisas que tem é a pessoa que renasce fica doida para ficar livre do povo que está atrás dela. Ainda. Vocês estão entendendo? Então, essas ligações espúrias do passado, isso não é de muito elogio, não. Sim. Não pega muito bem, não. Agora, existem até características, aspectos que, mesmo a pessoa estando de uma certa maneira liberta da monarquia, aquilo faz com que, é como se fosse uma retomada. Por exemplo, um excesso de dinheiro mal gastado, que a pessoa ganhou lá uma fortuna, ela retoma aquelas características. O problema do requinte, a suntuosidade,
o processo suntuário na vida, isso tudo é muito difícil da pessoa se tirar. A gente vê muita gente assim. Eu já vi, por exemplo, alguns homossexuais desse jeito. Nós fomos examinar a agenda da monarquia. E o que mais? Isso. Já vi vários, desde lá de Uberaba, dentro do movimento espírita. Isso da não mesma... tinha agenda da monarquia no meio, entendeu? Agora, você sabe que às vezes o homossexual gosta, né, da exibição, do processo suntuário. Por exemplo, um artista desses, quando ele é um homossexual, é um requinte, os detalhes da situação. Se ele arranja dinheiro, então, é uma loucura aquilo que ele arranja. É babilônico, é faraônico, é impressionante. Isso tudo eu já vi. Alguns desses, então, eu fui examinar, era tudo monarca. Tudo da monarquia. Professor. Agora, o senhor falou da feminilidade, o senhor está falando agora da rainha, né? Eu queria entrar no aspecto da feminilidade, porque é um aspecto importante para a mulher. Então tem uma linha divisória onde essa própria feminilidade pode se tornar... A maioria das rainhas, quando eram muito femininas e sexy, elas pioraram a situação em vez de ajudar. A história toda mostra isso. Isso aí é um problema. Até hoje ainda tem gente com isso, mas algumas conseguiram sair disso bem. Porque o problema todo é sair disso com equilíbrio, dentro da energia. Não é fácil. Eu queria... Pode falar, Laura, depois eu vou Você falou que o pessoal aqui já não tinha nenhum pé dentro da monarquia. Mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, as pessoas que ressomaram ainda na Europa. Meu caso e o caso de muita gente que está na CCI na Europa. Você mesmo veio da Europa nessa vida, mas vem cá, você não é de uma casta monárquica. Não. Pois é. Por favor. Então, acabou. Sandra, você que entende o assunto aí, conhece todo mundo. Não, eu ressomei pé de chinelo mesmo. Você pede chinelo e olha lá. Entendeu? Agora, pode usar um fandango para não falar outra coisa? Fandango, que eu quero dizer, você sabe o que é. Sim, o fandango, claro. Mas, Valdo, o fato de ter ressomado na Europa, meu caso, outros casos de pessoas que eu conheço dentro da comunidade, a gente não fica mais vinculada nesse processo de monarquia por o fato de ressomar lá, não tem nada a ver, tem a ver, não? Agora, olha bem, são as afinidades, as empatias. Os afins se atraem. Olha bem quem é da sua família. Olha bem, por exemplo, no seu caso, olha o caso do seu papai, não é isso? Ele é um caso clássico, né? Clássico de quê, Valdo? Examina. Pergunta para o Sandro. O Sandro é doutor no assunto. Clássico de doença. Pois é, mas é um caso clássico. É o que sobrou daquilo. Na cara. Essa é nova, tem que registrar. Valdo. Não, mas não é. Valdo, você acha que é novo isso que eu estou falando? Sim. Ele não é um caso clássico? Clássico da monarquia você está falando? É isso que você está querendo dizer? Gente, a pessoa que esteve muito tempo na monarquia, depois ela fica zureta. Você sabe o que é zureta em português? Doida. É zureta. Zumbada. Zumbada. Doida. Desorientada. Mas não, isso é novo para mim. Pois é. Muita gente é assim. E o caso das pessoas que ressomaram no Brasil e estão lá? E o caso das pessoas que ressomaram no Brasil e estão morando na Europa há 15, 16, 17 anos? Mas esse coitado, né? Que dura, né? Mas isso tem a ver com monarquia? Você se liberou. Eu sim, concordo totalmente. Você é rica, eles são pobres ainda. Em matéria de evolução, você é milionário. Eles não. Essa não é o negócio, a situação. É duro o ciclo de relações evolutivas. Muito difícil. Não é fácil. Eu queria tirar uma dúvida sobre os 700 na página, capítulo 632. Eu não sei se você poderia dar uma olhada. Eu tenho aqui, deixa eu fazer a leitura. É uma frase que eu fiquei em dúvida. O pessoal da Sinvex me perguntou e eu não soube responder. Capítulo 632, página 696, parte ali, teste dos conceitos vivenciais da INVEX.
primeiro conceito que o senhor fala. A antigrupalidade juvenil e a insubmissão à cosmoética como megapatologias. É essa segunda parte aí. O que você quer? Eu queria compreender essa a antigrupalidade juvenil é uma patologia, sim, tá certo? E a insubmissão à cosmoética, você quer maior patologia do que essa? São duas. O que você quer? Vai explicar o que, Maria? Eu queria entender essa insubmissão à cosmoética, ou seja, a pessoa não se rende de maneira nenhuma. Essa cosmoética, chega conhece a teoria e não aplica. Mas ele não quer saber. Ele insiste. Ele não quer saber do processo. Insiste em ficar no lado contrário. Ele insiste na anticosmoética. Ele quer arranjar um jeito. Não, isso aí não é cosmoética. Você está me tapeando. Não é bem assim. Deixa eu dar uma desviada. Eu já vi disso com homem e mulher, com rapaz e moça tentando de mim. As coisas ocorrem na melhor família. Agora, gente, deixa eu só ler aqui um pouquinho. O senhor falou ainda há pouco sobre seu nome e as relações kármicas e lugares vividos. Isso me fez pensar sobre o meu nome, que é incomum e faz apologia a um reformador religioso com ideias defensoras da natureza e dos fracos. Entretanto, percebo em mim mais traço militar do que de monge. Caberia eu puxar esse fio da meada em minha autopesquisa? Você pode estudar. Agora, eu quero dizer que eu conheci um grande nome, um grande homem com seu nome, tá? Ele era da minha terra e era amigo do meu pai. Era um professor. Uma cabeça. Tinha o mesmo nome que você. Eu não vou falar o nome dele aqui não, mas é um nome mesmo, do jeito que eu estou falando, é clássico da história. Então isso aí é um caso para se estudar. Examina e vê o que se passa. As serietes, onde a consciência lida com muito poder, são indispensáveis para o amadurecimento, ou essa condição pode ser dispensável? O que acontece com a maioria das consciências? Escuta. Muito poder é uma coisa que, às vezes, não está dentro da programação da pessoa, mas a vida vai carregando as coisas e levando até a pessoa chegar lá. Ela vai para o trono. Às vezes morre uma opção de coisa, uma opção de gente, no fim sobra ela. Então, isso tudo a vida tem. E é difícil da gente falar, o negócio de poder, todo mundo tem que enfrentar para saber se sair bem com o poder. O poder é o espírito da política. A política é um processo de governar e de ter contato com os outros. De modo que poder, governo, todo mundo tem, todo mundo entra nessa, não tem saída. Agora, a gente hoje tem uma grande personalidade aqui, que eu queria chamar a atenção, eu não sei se ele está aí presente, é o doutor Eduardo Giuliani. Ele está? Então vamos dar umas palmadas para ele. Você quase nasceu no dia de Natal, hein? Foi a diferença de 2 dias só, né? Impressionante. Mas olha, quem é que está? É você que está aí com ela. Na página 7, professor, ciclologia. Hay un ciclo cosmoeticologia, democracia pura, universalismo. O que você quer? Cosmoética, você sabe o que é. Democracia pura é o que nós estamos debatendo aqui, com os processos todos aí do Vasconcelos. E universalismo? O universalismo é a base da holofilosofia, que é o problema da pessoa sair de todo o problema de facciosismo, de sectarismo, segregacionismo, tudo isso, e caminhar para uma mega fraternidade ampla. Agora, um ponto mais acima, que é de teologia, o último item, estaria associado aí com as teorias dos direitos modernos? A teoria da interpretação grupo kármico é a teoria do direito moderno, as teorias do direito moderno. Teoria do direito moderno, eles têm muitas teorias que a pessoa precisa de ver, mas o direito moderno é importante para a pessoa começar a estudar, né? Ver como é que é, para depois ela chegar no para-direito.
É o caminho. Aí É a seria uma defesa nuance do de- direito das pessoas. A defesa da liberdade do homem. Entende? Nuance al universalismo? É universalismo. Tudo isso é universalismo. O problema é a gente ver isso. E outra coisa, acabar com os partidos, mesmo o peronista, tá certo? Mesmo a turma de Córdoba, tá certo? Processo dele. Aqui. Tem que dar um jeito. O Peron, o outro recente que teve lá, que também era de Córdoba. Qual? O Menem. Aqueles caras todos, tem uns até que eu conversei, tem uns que a gente debateu na rádio. Tudo é de Córdoba, tudo cordobês. E é a província do australino, que é a dele. Você vê que o destino, Cristina, é terrível, né? Ele nasceu na mesma província que o australino, quer dizer, nada nada. No entanto, foi expulso de lá e veio para o Brasil. Não é isso? Ainda bem, né, Luiz? Ainda bem. O australino te deixar você sair é o máximo. Eu acho isso o máximo. Isso é uma honra. Entende? A grande coisa. Saldo na ficha. É aquele negócio que eu falei, saldo na ficha. Eu já joguei. Obrigado. Pode falar. Obrigada. Bom, professor, o senhor comentou logo no início que Hipácia de Alexandria e Jordano Bruno estariam aqui conosco. A Hipátia está lá no... Tem lá um busto. Tem um busto. A questão é que se alguns estão ressomados aqui, eles têm lucidez desse antepassado de si mesmos? Não têm? Tem o quê? Eles têm lucidez de que foram Hipácia ou Perguntar pra Jordano? eles, né? Eu não sei, né? A gente se vê, cada um sabe. Não, porque se você comentou que estão ressomados aqui, por isso eu estou te perguntando. Tem, eles estão ressomados, mas não quer dizer que todo mundo esteja aqui. Agora, o processo a gente tem que perguntar para eles, não sou eu que... Como é que eu vou saber? As melhores famílias, está cheio de gente aí. É duro, mas o que vai fazer? Né? É a realidade. Tem muita coisa que nós vamos até perto, né? A gente faz uma aproximação simples. O mais, qualquer coisa, tem que estudar com a amiga. Ela que estuda muito, e ela é amiga, né? Ela sabe das coisas. Né? Ela pode saber. A melhor vacina para quem foi rainha é? É cuspir agora em tudo quanto é coisa de reinado. Eu expliquei aqui, dá um cuspe. Isso ajuda muito. Vocês querem mais realismo do que isso? É um processo escatológico, mas funciona. A rainha, ela tem a sua corte, né? Aqui também, quem ressoma também tem os seus grupos que vêm junto, não é isso? Tem, mas às vezes já houve tanta vida que agora também o povo já nem sabe quem é quem. Ela já se imiscuiu na multidão da plebe, sumiu. E isso é o máximo, ela acha bom. Isso é positivo, é um benefício. É uma contribuição evolutiva, ajuda. E o ponto positivo passa a ser a liderança, né? Na que a pessoa consegue assumir uma questão cosmoética e democrática, né? Até então ela vai estar treinando, né? Às vezes o povo não entende por que a gente fala nessas personalidades e nessas condições historiográficas. Vocês vão começar a me entender e me dar, assim, apoio a hora que vocês começarem a estudar a TENEPS. Quem é que aparece na TENEPS de vocês? Então é bom a gente estudar, a gente falar as coisas desse povo todo. O povo está tudo praticando a TENEPS. Eu faço um curso aí, 151 pessoas. 101 são praticantes da TENEPS. É o que predomina aqui atualmente conosco. Como é que faz? Se examinar isso, porque essa turma está recebendo os seus súditos. Está tudo aí.
Vocês estão entendendo? Então, no nosso caso, o processo do estudo do passado é muito prático, objetivo, funcional, adequado, está dentro das circunstâncias. Como é que a gente vai fazer? É difícil, mas é a realidade. É isso? Quem mais? Tem alguém que está aí com o microfone? Aqui, professor. Aqui. B. Fatologia, na sexta linha, na página 6. Você escreve aí a resistência criminosa à educação do povo. A resistência criminosa à educação do povo. Eu já falei disso aqui. O problema é o seguinte. Você já notou, por exemplo, o Lula. Ele é dessa turma, da resistência criminosa à educação do povo. Só agora que ele está falando mais de educação. Ele chegou aí agora na escola, nesse ano, e falou, olha, é bom você estudar agora, estudar tudo aqui, para não estar falando menos, como eu falo. Ele falou isso. Ele agora está se sentindo tal, andou melhorando, então ele está vendo as bobagens dele todas, está começando a falar. Ele não falava isso. Mas agora, mesmo esse ano, ele falou que não dá para ler muito porque dá azia. Ele gosta mais de ver a televisão. Quer dizer, é contra o processo da educação. Ele quer ajudar, mas é zero à esquerda, é uma droga. Uma outra coisa, ele nem sempre escolhe bem o povo, né? Por exemplo, essa Dilma Rousseff, vocês acham que ele está escolhendo bem essa dona para ser presidente da República? Guerrilheira, não tem nenhum carisma, difícil de falar. Ela foi falar um negócio lá, junto com aquele povo, falou tudo errado. Quer dizer, como é que vai? Como é que fica? Enfim, vamos pôr energia na Dilma Rousseff, no Lula, porque eles são da liderança do Brasil, em favor do Brasil, né? Vamos ver se o Brasil melhora, né? Eu confio, viu, amigo? Eu acho que você também tem que pensar positivo com esse povo. Com toda a sua compreensão política. É o jeito. Enfim, a gente tem que engolir dinossauro, não é isso? Às vezes, caroquento, que passa na goela. É caroquento, tem caroço. Obrigado. Faz parte do serviço. Gente, então, tudo bem com vocês, né? Eu só peço a vocês para examinar, tem uma parte aqui que ninguém falou, e eu também não li, que eu vou ler agora no final, antes de fechar aqui. Culturologia, a figura da rainha como o símbolo prototípico maior da cultura pós-modernista, os mega idiotismos culturais da realeza do século XXI, o declínio da cultura maior até a sarjeta da subcultura mantida, a cultura distorcida da sociologia, a manutenção amaurótica dos condicionamentos culturais retrógrados, a cultura patológica dos privilégios e das imunidades. Isso aí, então, é uma coisa séria. Está na argumentologia, é a culturologia. Vale a pena ver. E agora os nossos comerciais, por favor. Bom, então, as pontuações da tertúlia de hoje foram 163 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 77 votos presenciais e 10 votos online. Nós vamos ter 5 recados. O primeiro é o Eduardo Martins, sobre o Amigos da Enciclopédia. O segundo, Alex Beltrame e Emanuel Maia, sobre a Semana da Invexis. Depois, Patrícia Weber Takaki, sobre a CP2 em Buenos Aires. Laine Loche, sobre o balanço existencial. E Igor Abib, sobre pesquisa online sobre TENEPS. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos então na reta final, né, do nosso sorteio dos 3 laptops que a Ana está mostrando aqui. Quem não conhece, nós vamos sortear esses 3 Acers, né, Aspire One, a configuração, ele tem 160 GB de HD, 1 GB de memória RAM, tela de LED de 10.1,
Vem com wireless, para vocês assistirem aqui a tertúlia, entrar na internet, com Windows XP, e são 3 nas cores preto, branco e azul. A gente lembra o seguinte, que nós vamos considerar as inscrições feitas até o dia 30. Tá? Então, quem ainda não renovou a inscrição, quem está pensando em se tornar amigo da enciclopédia, vai ter então até o dia 30 para estar concorrendo a esses 3 laptops e aos 3 cursos, que também nós vamos sortear, que vai ser um ECP1, um ECP2 e um acoplamentário. A gente lembra também que quem quiser fazer inscrição e dar um cheque pré-datado para janeiro, fevereiro ou até mesmo março, a gente aceita também, porque a inscrição é válida por 1 ano. Então, se a pessoa fizer a inscrição agora em dezembro, vai estar valendo até dezembro do ano que vem, e aí o pagamento pode ser feito no ano que vem sem problema. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos aqui para divulgar a 7ª semana da IVEX. É importante ressaltar que faltam 20 dias para o início, né, que vai do dia 16 de janeiro ao dia 21 de janeiro, certo? Vai cair no 3º sábado, no 1º sábado de janeiro, no primeiro final de semana. E a Alexandra vai falar um pouco melhor sobre os cursos. Bom, a semana vai começar com 2 cursos ocorrendo simultaneamente. A semana vai começar com 2 cursos ocorrendo simultaneamente. O curso Teoria e Prática da Inversão Existencial vai começar no sábado e terminar no domingo, juntamente com o curso de Diretrizes e Bases da ProEx, que é uma parceria da Sinvex com a Apex. Obrigado. Olá, buenos dias a todos. Em nome da equipe de Buenos Aires, nós estamos aqui para convidar para o ECP2 de Buenos Aires, que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de março de 2010. Vai ser na capital federal, em Buenos Aires, no centro da cidade. O professor Weber vai passar para a gente os valores da inscrição. Boa tarde a todos. Então eu vou passar para vocês os valores em reais, tá certo? A gente tem uma tabela em peso, mas como a gente está aqui divulgando no Brasil, a gente vai passar essa tabela em reais. A inscrição está com desconto promocional até o dia 5 de janeiro, tá certo? Está saindo R$ 860, esse preço à vista, podendo ser dividido em até 5 vezes de 182. Então, esse seria o primeiro preço, tá certo? E também continua com desconto, só que aí aumenta em R$ 50 o valor da inscrição até o dia 5 de fevereiro. Então, quem estiver pensando e puder decidir antes, até o dia 5, pode pegar esse preço melhor, tá certo? Então, o preço até o dia 5 de fevereiro seria R$ 910 à vista e o preço no dia R$ 955 à vista também. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, Patrícia, Weber, ou mesmo a equipe de ECP2 aqui em Foz do Iguaçu, a Selma, a Carla Juliane, tá bem? Então, muito obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de lembrá-los do curso Balanço Existencial, que ocorrerá durante a 5ª semana da Max ProEx, em fevereiro do próximo ano, dos dias 13 e 16. Nós gostaríamos de lembrar que o curso, o objetivo é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, desde o momento do seu nascimento até os dias de hoje, para justamente ter mais claro qual é o seu saldo evolutivo nessa vida. E gostaríamos de ressaltar que os valores do balanço, o valor vai virar agora o preço a partir de 1º de janeiro. Então, até o final de dezembro, o curso está por R$ 410, podendo ser parcelado. E a partir de 1º de janeiro passa a ser 480. Então, aproveitar para fazer a inscrição, mesmo que seja parcelado ou que seja com um cheque pré-datado um pouco mais para frente, mas já aproveitar agora até o final de dezembro, esses próximos dias. No curso ocorrerá uma série de atividades, e uma delas é a questão da autoconscienciometria, cujo especialista, o professor João Bonassi, vai falar um pouquinho. Gente, nós temos uma programação bem ampla no Balanço Existencial, e eu acho que a oportunidade de todos é um reencontro do elenco da Conscienciologia, das pessoas que estão preocupadas com a ProEx, dos erros, dos acertos, das oportunidades. A gente vai colocar alguma coisa, claro, da autoconscienciometria, mas dentro de um tópico chamado autodiscernimento,
Mas o aspecto que eu vejo central do balanço existencial são os 4 dias, a parte da tarde, onde a pessoa fica com ela, refletindo, tem uma apostila preparada para a pessoa fazer a avaliação da PROEX, é o balanço mesmo, do ano da PROEX. Tem muita gente que já repetiu o balanço várias vezes, então eu acho que é uma oportunidade de fazer uma parada, fazer uma reflexão, um ajuste fino de PROEX, ver quais são as prioridades do ano, da própria PROEX. E, claro, tem todo esse elenco de vários professores veteranos e o reencontro de muita gente que acontece durante o balanço existencial. É um curso que geralmente tem mais de 100 pessoas nessa média e é um movimento, um Holopensene já bem consistente, é o 8º ano que nós estamos já com balanço. Então, quem estiver fora, procure se programar. Quem estiver aqui também vale a pena, porque é a responsabilidade sua com a sua própria PROEX e com a PROEX do grupo também. Então, nós estaremos lá e a gente procura dar o suporte possível para que todo mundo tire o máximo proveito desse período. São 4 dias, sem falar a semana da PROEX, que aí envolve uma série de outros eventos e fica, vamos dizer assim, bem mais completo. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para agradecer às dezenas de pessoas, dezenas de tenepsistas, que em tão pouco tempo, em tão poucos dias, desde o lançamento da pesquisa online sobre TENEPS, já se disponibilizaram para responder o formulário online. E convidamos todos os tenepsistas que nos ouvem agora para preencher e colaborar com essa pesquisa tão importante. A apresentação dos resultados parciais será feita no Fórum da TENEPS de 2010. Convidamos a todos a participar. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã, democracia, com 32 votos, dentro da especialidade para politicologia. Obrigada, boa tarde. Esse shopping aí não é fácil. Os caras